Professora Rosângela, atividade 4, matemática quinto ano, trilhas de aprendizagens, o valor posicional dos algarismos, páginas 101, 102 e 103. Oi, pessoal, como vocês estão? Se cuidando direitinho? Aqui é a professora Rosângela, nós vamos fazer a nossa atividade 4 da nossa Trilhas de Aprendizagens, volume 2. Essa atividade de matemática está nas páginas 101, 102 e 103, tá bom? Atividade 4, comparando números de acordo com suas grandezas. Trilha de conhecimentos, o valor posicional dos algarismos. Posicional, já lembra o quê? Fala de posição, se refere à posição, ou seja, dependendo da posição do algarismo no número, ele vai ter um determinado valor, tá bom? O sistema de numeração decimal SND, sistema de numeração decimal, ou sistema indo-arábico. Por que indo-arábico? Porque ele foi concebido pelos hindus e divulgado no ocidente pelos árabes, tá bom? Nosso sistema. Ele possui algumas características. Que características são essas? Vamos ver? Ele possui 10 algarismos. Então, 10 algarismos já é uma característica do nosso sistema de numeração decimal. Quais são os 10 algarismos? Vamos falar junto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma vez uma aluna falou para mim, professora, mas você contou até 9 e você disse que são 10. Mas não pode esquecer do 0, né? O 0 tem importância tanto quanto os demais algarismos no nosso sistema de numeração decimal, tá bom? O sistema de numeração decimal é de base 10, essa é a outra característica, tá? Ele possui 10 algarismos e ele é de base 10. Base 10, como assim? 10 unidades equivalem a uma dezena. São agrupamentos que vão formando, tá? 10 dezenas equivalem a uma centena. Uma centena equivalem a quanto? A 1 milhar. 10 milhares equivalem a quanto? Né? Uma centena não, 10 centenas, né? A Pro se confundiu aí, tá? 10 centenas equivalem a 1 milhar. Né? 10 milhares equivalem ao quê? Vocês sabem, com certeza vocês sabem, né? O sistema de numeração decimal é posicional, como nós já falamos, né? Depende da posição do algarismo, ele vai ter um valor. Isto é, o valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Para escrevermos uma representação numérica, precisamos dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, como nós já falamos, né? Aqui, essa parte aqui, olha, o sistema de numeração decimal é posicional, o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero dar o exemplo 222. Este é um número, certo? Composto pelo algarismo 2, algarismo 2, algarismo 2. Este 2 tem o mesmo valor deste 2? Este 2 tem o mesmo valor deste 2? Não, né? Este 2 aqui vale 2. Este 2 aqui vale 20. E este 2 aqui vale 200, né? Tá bom? O valor muda de acordo com a posição do algarismo. Ok? Vamos virar a nossa página aí. E vamos continuar. Ao escrever o número, percebemos que os algarismos podem mudar de posição. E dependendo da posição ou ordem, também que chamamos de ordem, que o número ocupa, ele vai representar uma quantidade diferente. No número 49, o algarismo 4 representa 4 dezenas ou 40 unidades. E o algarismo 9, representa 9 unidades, né? Já no número 94, o algarismo 9 representa 9 dezenas ou 90 unidades. E o algarismo 4 representa 4 unidades. Então, quais são os algarismos do número 49?
o 4 e o 9. Quais são os algarismos do número 94? Também o 4 e o 9, ou o 9 e o 4, né? Então, vocês percebem que são os mesmos algarismos, só que se inverteu a posição. O 9 aqui vale 9 unidades e o 9 aqui vale 90, né? 9 dezenas ou 90 unidades, tá bom? E assim, do mesmo jeito, o 4. Agora, vamos observar aí este quadro. Este quadro aqui, eu vou falar da direita para a esquerda, tá? A professora colocou um pontinho aqui, porque a gente conta assim, ó. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Se tivesse mais aqui 1, 2, 3, pontinho. E assim por diante, tá bom? Assim que a gente vai fazer, vai facilitar a leitura do nosso número. Então, que número é esse? E neste ponto, a gente lê 1000. Então, 3.628. 403.596, 26.073. Aqui estão divididos as classes: classe simples, classe de milhar, classe milhão. Nas classes há unidade, dezena, centena, na classe simples. Na classe milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe milhão, unidade de milhão, centena de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Certo? Então, vamos aí para as nossas alternativas aí do nosso exercício 1. A Pro trouxe outro quadro para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Então, vamos usar esse quadrinho aqui que fica mais fácil a gente entender a questão. Olha só. Observando o número 3.628, então eu vou pegar aqui, olha. Vamos pegar aqui o 3.000, o 3 na unidade de milhar, 600, o 6 colocou de outra cor para facilitar o entendimento. Na casa das centenas, que está na terceira ordem, e 28, né? E 20, que está na casa das dezenas, na segunda ordem, e o 8, que está na casa das unidades, na primeira ordem, né? Então, aí, tá perguntando, o número 3.628, o algarismo 6 representa qual valor posicional e por quê? Qual o valor posicional do algarismo 6? Qual é o valor dele? O valor dele é 6? É 60? É 6.000? É 600? É 6.000? Onde ele está? Qual o valor posicional dele? Tá bom? Vamos lá. A professora vai dar o exemplo. Se ele tivesse aqui na unidade, ele valeria, com o valor posicional dele seria 6. Se ele tivesse aqui na dezena, quando ele está na dezena, o valor posicional dele é 60. Quando ele está na centena, o valor posicional dele é 600. Quando ele está na unidade de milhar, o valor posicional dele é 6.000 e assim por diante, tá bom? 60.000, 600.000 e assim por diante, ok? Vamos lá. E por quê, tá? Respondam aí. Agora a B. A B está dizendo assim: no número 403.000, vamos lá, o 4 na centena de milhar, 403, então 0 na dezena de milhar, o 3 na unidade de milhar, 403.596. O 5 na casa das centenas, na terceira ordem. O número 9, né? 9 na casa das dezenas, né? Na segunda ordem. E o 6 na casa da unidade, na primeira ordem. Olha só, tá muito fácil essa questão, né? No número 403.596, o algarismo 6 ocupa qual ordem? Tá bem facinho, né? E qual o valor posicional que ele representa? Qual o valor posicional dele? Pro já explicou o valor posicional, né? Dependendo da posição, ele tem um valor. Então, vamos lá. Vamos fazer agora a alternativa C. Já no número 26.000, 2 aqui na casa da dezena de milhar. 26.000, unidade de milhar, 26.073. Na centena, o 0.
o 7 na casa das dezenas e o 3 na casa da unidade, que é a primeira ordem. O número 6 representa qual valor posicional? Olhe só, qual valor posicional que representa o 6? Respondam aí, tá bom? E agora, nós vamos aqui virar a nossa folha. Vamos aqui para nossa questão D. Na questão D, olha só, tá perguntando aí. O algarismo 6 possui o mesmo valor posicional em todos os números, por quê? Né? Lembra que a Pro explicou? O 6 aqui tem uma posição, um valor. Aqui ele tem outro valor, aqui ele tem outro valor, aqui ele tem outro valor, né? Aqui, qual o valor seria do 6? Quem sabe? 60 mil, né? Qual o valor do 6 seria se ele estivesse aqui? 60. Qual o valor do 6 se ele estivesse aqui? 6 milhões. Qual o valor do 6 se ele estivesse aqui? 6. E aqui? 600, né? Então, dependendo de onde ele está, ele tem um valor. Respondam aí, tá bom? E por quê? Se ele possui o mesmo valor em todos os números. E por quê? E aqui a E está dizendo assim, olha. Qual o algarismo ocupa a posição da centena no número 3.628? Qual é o algarismo que ocupa o lugar, a posição da centena? Tá bem facinho essa, né? E também está perguntando quantas centenas o número 3.628 possui. Para a gente descobrir quantas centenas, uma centena representa que número? Qual quantidade? 100, né? A gente faz a divisão do número por 100, né? Divide este número por 100. E aí você vai chegar em quantas centenas este número possui, tá bom? E agora nós vamos fazer a F. A F está dizendo assim. Por que o número 26.073 possui 260 centenas? A Pro, quando falou a E, já deu essa dica, tá? Então, por que este número 26.073 possui 260 centenas? Você vai responder aí, tá bom? E o 2, nosso exercício 2 é assim. Agora escreva um número qualquer em que o algarismo 6 ocupe a casa da unidade de milhar e que os outros algarismos sejam menores que ele e não se repitam. Então, tem duas, aqui olha, exigências. Não pode se repetir e tem que ser menores do que 6, né? Então, o 6 tem que ocupar qual casa? Ah, a casa da unidade? Não. Da dezena? Não. Da centena? Da unidade de milhar? Ah, o 6 tem que ocupar a casa da unidade de milhar. Então, ele vale quanto? Qual o valor posicional dele? 6.000, né? Mas não é isso que está perguntando. Está pedindo para você formar um número que você coloque o 6 na unidade de milhar e os demais números têm que ser menores que 6 e não podem se repetir, tá bom? Boa atividade para vocês. Um beijo da Pro. Curtam e compartilhem, tá? Este vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo.